Olá amigos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e este é o canal Investindo aos 30, o seu canal que utiliza a metodologia Buy and Hold para investimentos de longo prazo. E nesse vídeo eu quero falar sobre um fundo imobiliário, o XPMAUS, XPML11. É um fundo que eu não tenho em carteira, né? Eu tenho o VISC11, eu gosto um pouco mais do VISC11, mas é um fundo bastante interessante, um fundo bem diversificado, então eu gostaria de fazer para vocês uma análise sobre esse fundo aí. Sempre lembrando que não é recomendação de compra, eu estou apenas apresentando os métodos que eu utilizo para poder analisar um fundo imobiliário, analisar uma ação, tá? Então um fundo aí que está desde 2017, é um fundo recente, né? Não é um fundo muito antigo. Já teve 3 emissões do tipo tijolo, mandato de renda, o setor de shoppings e é um fundo multimóvel, multi-inquilinos, com contratos típicos. Já expliquei em um vídeo anterior o que são contratos típicos e atípicos. E a característica dele é obter renda através dos investimentos em shoppings, mas também com um ganho de capital. O gestor é a BTG Pactual, ele representa 2,54 do IFIX, então uma liquidez aí muito grande, né? Absurda. Tem uma taxa de performance um pouco alta, que é 20% do que exceder o IPCA mais 6% ao ano, que é o benchmark dele. Depois eu mostro um pouquinho mais o que isso significa. O fundo vem ganhando aí de lavada do CDI, né? Teve um aumento de cotista bem considerável. Saiu lá de 5 mil, hoje tem 44 mil cotistas. Então é um fundo que vem crescendo aí bastante. Partindo aqui para o Fund Explorer, um site que eu gosto bastante de fazer a análise. O último rendimento dele foi 0,54, com yield de 50%. O patrimônio líquido do fundo é de 950 milhões. A rentabilidade no último mês foi de 2,79 e o PVP de 1,11. Hoje está sendo negociado a 110,42. O fundo teve uma quedinha aqui por conta de novas emissões, né? Que é natural, sempre que há novas emissões é natural esse movimento de queda. Possivelmente logo vai recuperar bem tranquilo isso aí também. Um tipo de gestão ativa, importante frisar isso. Os proventos dos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses e desde o IPO, você consegue visualizar eles aqui, né, evolução de dividendos. Em dezembro de 2018 aqui foi o máximo que ele chegou a pagar, né, 0,88 por cota. Mas vem se mantendo estável aí, né, 54, 51, aumentou para 54. Houve períodos em que pagou 65, 60, né, a gente percebe a evolução dele, né, do dividend yield. Ele passa a carreta na poupança aqui, o que é natural, tá? Então se você tivesse investido, aplicado em 12 meses na poupança, retiraria 52 mil, no fundo você retiraria 63 mil. Só um exemplo, né? Aqui a evolução do valor patrimonial do fundo, bem estável ele também, né? Uma subidinha aqui, mas vem se mantendo bastante estável. É um fundo bem diversificado, possui 7 ativos, ou seja, 7 shoppings em 5 estados diferentes. Aqui um pouco da localização dos ativos, a gente vai chegar lá mais para frente. A vacância dele está em 4%, ótimo, ótimo número. Então, desses 7 shoppings, só há 4% de vacância, lojas que não estão ocupadas. Então, é excelente, né? Analisando aqui o relatório gerencial do fundo, ele fala um pouquinho sobre o fundo, né? Que eu já comentei, o patrimônio, a taxa de administração, então é 0,55 ao ano, que não é uma taxa tão alta, porém, sendo 75 escalonado conforme o regulamento, menos desconto de 0,20 na taxa de gestão, válida até outubro de 2020, por decisão do gestor. Então eles utilizam como base para chegar nessa... o que o fundo busca fazer? Ele busca superar o benchmark, ou seja, o índice dele é o IPCA, a inflação, acrescida de 6% ao ano. Então, se o fundo superar esse IPCA com esse 6% acrescido ao ano, esse benchmark é pago 20% do que exceder, tá? Então, você cotista ganha numa ponta, o gestor ganha lá na outra. Tá? Um pouquinho aqui do fluxo financeiro dele, a receita imobiliária, a comparação, né? Então você vê que um fundo bastante sólido aí. Resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses, então o que eu já mencionei, né? Chegou num pico aqui de 88, aí veio caindo, né? Espero que aumente aí esse dividend yield dele. A evolução do valor da cota pelo volume médio.
liquidez, é um fundo com bastante liquidez aí, né? Representa um bom percentual do IFIX. O portfólio dele é 78% imóveis, ou seja, a área bruta do shopping, né? E 21% em renda fixa e outros tipos de aplicações aí. Aqui eles fazem um pouco de análise sobre os aluguéis da loja, né? Aumento, a quantidade de venda comparado de 2018 comparando com 2019. Então eles mostram que em 2019 já há um aumento aqui, né, na taxa. Esse é o mesmo índice que eu já tinha feito no vídeo da VISC, do VISC 11, onde a VISC também apresenta uma melhora aí no que tange a compra do shopping, né? As pessoas entrando no shopping, fazendo suas compras, movimentações. Então, comparando com 2018, 2019 está muito melhor. O que eu espero que reverta aí para aumento de dividend yield para a gente, né? Para nós cotistas. Então aqui ele coloca no fluxo de veículos, ou seja, tem mais pessoas utilizando. Realmente o fluxo de pessoas no shopping aumentou. Aqui eles fazem uma comparação de vendas por metro quadrado. Não analiso tanto isso, que se quiser se aprofundar, você entra aqui e olha. A vacância e inadimplência líquida, né? Bastante estável, 4% de vacância, excelente, inadimplência muito tranquilo. Praticamente não tem inadimplência aqui, né? Então, bem tranquilos. Fala um pouco sobre a aquisição do Santana Park Shopping, né? Que eles utilizaram para fazer a terceira emissão, que foi essa última emissão de cotas aí. O que deu uma caída no preço, mas já recupera. Aqui um pouco da distribuição, então a carteira do shopping, né? Eu gosto bastante de olhar isso. A diversificação, então a participação que ele tem em cada um. A distribuição por região, então a maioria está na região sudeste aqui, né? As administradoras. E aqui são os shoppings. Possivelmente você já deve ter entrado em algum desses shoppings aqui, né? O shopping Cidade de São Paulo, fica ali na Paulista, eu frequento bastante, trabalho na região da Paulista, então eu frequento com uma certa frequência esse shopping aí. Shopping Jardim também já fui aqui em São Paulo. Então tem bastante shopping aí, shoppings, você percebe, né, que são shoppings de AAA, ou seja, shoppings aí de pessoas com alto poder aquisitivo. Aqui é a evolução, né, por metro quadrado nos últimos 12 meses, então você vê que vem crescendo. A linha do tempo, referente à aquisição, né, da participação de cada shopping. Então aqui de dezembro de 2017, é um fundo recente, né, dezembro de 2017, Maio 18, está fazendo aquisições. Então eu acredito que essa gestão ativa, esse shopping, ele vai acrescentar mais, a tendência de lançar novas cotas para poder fazer aquisições de outros shoppings aí, né. Então eu gosto da diversificação desse fundo, gerido pela XP, então não tem muito o que falar do gestor aí, né, um excelente case. Fica aí como recomendação de estudo para ver se o XP-ML11 pode compor o seu portfólio de fundos imobiliários, tá legal? Fico por aqui, um forte abraço e até breve.